Tem gente que passa a vida inteira correndo atrás do dinheiro, e mesmo assim termina o mês com a sensação de que continua no mesmo lugar. Trabalha. Se esforça. Abre mão de muita coisa. Tenta ser responsável. Tenta fazer tudo certo. Mas a prosperidade não chega de verdade. Ou, pior, até chega por um momento, mas não fica. O dinheiro entra, e some. A oportunidade aparece, e escapa. A pessoa cresce um pouco, mas logo volta para o mesmo padrão de aperto, medo, limitação e cansaço. E o mais duro é que, para quem está vivendo isso, parece injusto. Porque ela olha para a própria vida e pensa: eu estou tentando. Eu estou me mexendo. Eu estou dando o meu máximo. Então por que nada muda de forma definitiva? Napoleão Hill passou a vida tentando responder exatamente isso. E a resposta dele não era confortável. Ele dizia que a maioria das pessoas não permanece distante da riqueza por falta de trabalho. Permanece distante da riqueza porque nunca treinou a própria mente para recebê-la, sustentá-la e multiplicá-la. Esse é o ponto que muita gente não quer ouvir. Porque é mais fácil acreditar que o problema está só na economia, só no ambiente, só nas oportunidades, só na sorte, só nas pessoas certas que ainda não apareceram. Mas Hill observou durante anos homens que construíram fortuna, influência, poder e resultados fora do comum. E ele percebeu um padrão muito claro. Antes de essas pessoas prosperarem por fora, elas já haviam desenvolvido por dentro uma mentalidade compatível com prosperidade. Elas não pensavam como quem apenas queria dinheiro. Pensavam como quem já havia decidido construir riqueza. E isso muda tudo. Porque uma coisa é querer mais dinheiro. Outra coisa é ter uma mente treinada para prosperar. Uma coisa é desejar abundância. Outra coisa é parar de alimentar pensamentos, emoções e hábitos que sabotam qualquer chance de abundância permanecer na sua vida. E talvez esse seja exatamente o ponto que está travando muita gente. Não é falta de desejo. É falta de treinamento mental. A maioria das pessoas quer prosperar. Mas continua pensando como quem vive em guerra com o dinheiro. Quer crescer, mas trata toda oportunidade com medo. Quer abundância, mas passa o dia repetindo frases de escassez. Quer riqueza, mas por dentro ainda acredita que dinheiro é difícil, raro, pesado, distante, quase proibido. E enquanto essa estrutura mental continuar viva, a prosperidade vai encontrar resistência. Napoleão Hill ensinava que a riqueza começa em um estado de consciência. Ela começa quando o desejo deixa de ser um sonho vago e se torna uma decisão clara. Esse é um dos pontos mais importantes do pensamento dele. A maioria não tem um desejo definido. Tem só vontade. Tem só carência. Tem só impulso. Tem só aquela frase solta na cabeça: eu queria ganhar mais, eu queria viver melhor, eu queria sair dessa situação. Só que querer de forma solta não reorganiza a vida de ninguém. Querer sem definição não move a mente com força suficiente. Querer sem direção vira apenas frustração repetida. Hill dizia que todo grande resultado começa com um desejo intenso, específico e sustentado. Não uma vontade tímida. Não um pensamento bonito de vez em quando. Mas um desejo tão claro que começa a mudar a forma como a pessoa pensa, sente, escolhe e age. E aqui já aparece um primeiro erro que prende muita gente na escassez. A pessoa quer dinheiro, mas não define para quê. Quer prosperidade, mas não sabe quanto quer. Quer crescer, mas não estabelece uma direção concreta. Quer mudar de vida, mas continua vivendo como se estivesse esperando alguma coisa acontecer primeiro. E a mente percebe isso. A mente responde à clareza. Quando o desejo é confuso, a energia fica confusa. Quando o alvo é fraco, a decisão fica fraca. Quando a pessoa não sabe exatamente o que quer construir, ela aceita qualquer distração, qualquer desvio, qualquer medo. Por isso tanta gente anda ocupada, cansada, ansiosa, mas não está realmente avançando. Está só se movimentando. Napoleão Hill separava com muita força duas coisas que quase todo mundo mistura: desejar riqueza e estar comprometido com riqueza. Desejar é fácil. Comprometer a mente inteira com esse processo é outra história. Porque o compromisso mexe com tudo. Mexe com a forma como você fala sobre dinheiro. Mexe com a forma como você reage quando uma porta se abre. Mexe com a forma como você encara o próprio valor.
Mexe com o jeito como você lida com atraso, rejeição, pressão e medo. É por isso que Rio insistia tanto em fé. E aqui muita gente entende errado. Fé, para ele, não era uma espera passiva. Não era sentar e esperar o universo resolver tudo. Não era repetir frases vazias enquanto continua vivendo do mesmo jeito. Fé, no pensamento de Napoleão Hill, é convicção mental. É a capacidade de sustentar internamente uma direção, antes que o resultado apareça do lado de fora. É continuar alinhado com a prosperidade mesmo quando a realidade ainda não está completa. É não deixar que o medo tenha mais autoridade do que o seu propósito. Isso é muito poderoso. Porque a maioria das pessoas só acredita depois que vê. Hill ensinava o contrário. Primeiro você precisa construir um nível de crença que permita continuar agindo até ver. E esse processo não acontece por acaso. É treino. É repetição. É autossugestão. Outro princípio central de Napoleão Hill que fala diretamente com prosperidade é esse. Aquilo que você repete para si mesmo, com emoção e constância, vai entrando na mente de forma profunda. Vai moldando expectativa. Vai moldando postura. Vai moldando percepção. Vai moldando ação. Agora pensa comigo. Quantas pessoas passam os dias inteiros repetindo coisas como: dinheiro é difícil. Para mim nada anda. Eu só vivo apagando incêndio. Eu nunca consigo sair do aperto. Parece que quanto mais eu ganho, mais eu perco. Não nasci para enriquecer. Prosperidade é para os outros. Percebe o problema? A pessoa diz que quer abundância. Mas alimenta escassez o dia inteiro. Diz que quer crescer. Mas conversa consigo mesma como alguém derrotado. Diz que quer prosperar. Mas reforça mentalmente a própria falta. Depois não entende por que continua atraindo tensão, atraso, medo e bloqueio. Napoleão Hill explicava que o subconsciente não é alimentado só pelo que você deseja conscientemente. Ele é alimentado pelo que você repete com carga emocional. Pelo que você aceita como verdade. Pelo que você declara sobre si, sobre dinheiro e sobre futuro. É por isso que tanta gente vive presa a um teto invisível. Ela até tenta crescer. Mas carrega uma programação interna que puxa tudo para baixo. Quando surge uma chance de expandir, ela hesita. Quando surge a possibilidade de ganhar mais, ela desconfia. Quando o dinheiro entra, ela não sabe sustentar. Quando a vida pede uma postura mais firme, ela recua. Não porque seja incapaz, mas porque a mente ainda não foi treinada para operar em nível de prosperidade. E aqui está uma verdade importante. Prosperidade não é só ganhar mais. É sustentar melhor. É decidir melhor. É enxergar melhor. É parar de agir como quem vive emocionalmente comprometido com a falta. Tem gente que ganha pouco e pensa de forma próspera. Tem gente que ganha muito e continua com mente de escassez. A diferença não está só no valor que entra. Está no padrão interno que governa a relação com o dinheiro. Hill observou que pessoas realmente bem-sucedidas tinham algo em comum. Elas não tratavam riqueza como fantasia. Tratavam riqueza como construção. E construção exige decisão. Esse é outro ponto que separa muita gente da prosperidade. A indecisão. A pessoa quer viver melhor, mas vive adiando. Quer crescer, mas espera o momento perfeito. Quer mais dinheiro, mas continua empurrando escolhas importantes com medo de errar. Quer mudar, mas consulta tanto a dúvida que nunca se move com força. Napoleão Hill era muito firme sobre isso. Ele dizia que pessoas bem-sucedidas costumam decidir com rapidez e mudar de opinião lentamente, quando existe motivo real. Já pessoas sem direção vivem fazendo o contrário. Demoram para decidir e mudam de opinião rápido, ao sabor do medo, da opinião dos outros e das circunstâncias. E isso enfraquece tudo. Porque prosperidade não respeita a mente hesitante. A riqueza pede direção. Pede firmeza. Pede uma postura interna mais sólida. Não significa agir por impulso. Significa parar de permitir que o medo mande em todas as decisões financeiras, profissionais e pessoais. Muita gente não empobrece por falta de talento. Empobrece porque vive paralisada entre o que deseja e o que teme. E, nesse conflito, acaba sempre escolhendo o que é conhecido, mesmo que seja ruim.
Escolhe o padrão antigo. Escolhe a segurança pequena. Escolhe a limitação familiar. Escolhe continuar na mesma estrutura que reclama, mas não rompe. Só que Napoleão Hill não falava apenas de desejo, fé e decisão. Ele também falava de ação organizada. Esse é um erro muito comum quando as pessoas ouvem mensagens sobre prosperidade. Elas acham que basta pensar positivo. Não basta. Hill nunca ensinou isso de forma rasa. Ele falava de uma mente orientada por propósito, mas também de planejamento organizado. Ou seja, não adianta querer riqueza e viver no improviso. Não adianta afirmar prosperidade e continuar sem direção prática. Não adianta sonhar com abundância e manter hábitos desorganizados, confusos, dispersos. A mente próspera não é só uma mente motivada. É uma mente alinhada. Ela sabe onde quer chegar. Ela começa a enxergar caminhos. Ela para de desperdiçar energia com tudo que não serve ao objetivo. Ela assume responsabilidade. E talvez aqui esteja outro bloqueio silencioso da prosperidade. O desperdício. Desperdício de tempo. Desperdício de foco. Desperdício de energia mental. Desperdício de esforço em coisas que não constroem nada. Desperdício de oportunidades por medo, distração ou desorganização. Muita gente pensa que a falta de prosperidade vem só da falta de entrada. Mas, em muitos casos, ela também vem da falta de direção. A pessoa se esforça, mas para o lado errado. Se ocupa muito, mas constrói pouco. Corre o dia inteiro, mas não está avançando naquilo que realmente poderia transformar sua vida. Napoleão Hill ensinava que riqueza não é fruto de movimento aleatório. É fruto de intenção bem dirigida. E aqui entra uma palavra que quase ninguém gosta, mas que separa quem sonha de quem constrói. Persistência. Porque não adianta querer prosperidade por uma semana. Não adianta sentir entusiasmo por 3 dias. Não adianta fazer afirmações quando está motivado e abandonar tudo quando a realidade aperta. Hill dizia que a maioria desiste cedo demais. Desiste quando ainda está perto demais do ponto de partida para enxergar mudança. Desiste quando encontra resistência. Desiste quando o retorno não vem no tempo que imaginou. Desiste quando o ambiente não valida rápido. Desiste quando o medo aparece. Desiste quando alguém duvida. Só que a prosperidade não responde bem à mente que avança e reca o tempo todo. Riqueza exige continuidade. Exige permanência. Exige consistência suficiente para que uma nova estrutura mental se firme. Isso vale para dinheiro. Vale para negócios. Vale para a carreira. Vale para qualquer construção real. O problema é que muita gente quer o resultado da persistência sem aceitar o processo da persistência. Quer colher rápido. Quer uma virada sem fricção. Quer uma vida nova sem suportar o desconforto de se tornar alguém mais preparado para sustentá-la. Napoleão Hill sabia que a mente fraca emocionalmente não segura a riqueza por muito tempo. Porque qualquer pressão desorganiza. Qualquer atraso derruba. Qualquer dificuldade vira sinal de desistência. Mas a mente treinada para a prosperidade faz diferente. Ela entende que o obstáculo não é ordem de parada. É parte do caminho. Ela não interpreta cada atraso como prova de fracasso. Ela interpreta como teste de estrutura. Como ajuste. Como amadurecimento. E isso muda a relação com o dinheiro. Porque a pessoa deixa de agir como alguém desesperado por resultado imediato e começa a agir como alguém comprometido com construção duradoura. Isso faz toda a diferença. Agora tem um princípio de Napoleão Hill que é muito importante para a prosperidade e quase nunca é usado direito. A associação entre mentes. O mastermind. Hill observou que ninguém constrói grande riqueza completamente sozinho. As pessoas mais bem-sucedidas aprendem a se cercar de boas influências, boas ideias, boas alianças, boas trocas. E isso não tem a ver só com networking. Tem a ver com ambiente mental. Tem a ver com convivência. Tem a ver com o tipo de pensamento que te cerca. Porque vamos ser honestos. É muito difícil construir uma mente próspera vivendo cercado de mentalidade escassa o tempo inteiro. É muito difícil sustentar visão grande vivendo cercado de gente que zomba de crescimento, que teme abundância, que critica iniciativa, que sempre acha que vai dar errado. O ambiente pesa. As conversas pesam.
As referências pesam. Napoleão Hill entendia que sua mente precisa de alimento certo. Precisa de contato com pensamento construtivo. Precisa de conexão com pessoas que elevam sua visão e sua coragem. Não porque os outros vão fazer o trabalho por você, mas porque certas presenças fortalecem sua expansão, enquanto outras reforçam sua limitação. E isso também é prosperidade. Prosperidade não é só o dinheiro que entra. É o campo mental que você está construindo ao seu redor. Agora presta atenção neste ponto, porque ele pode mudar a forma como você enxerga tudo. Muita gente pensa em prosperidade como se fosse apenas resultado financeiro. Mas Napoleão Hill mostrava que riqueza verdadeira nasce primeiro em uma mente que parou de se ver como vítima da vida. Uma mente que assumiu autoria. Que parou de se explicar tanto. Que parou de se esconder atrás das circunstâncias. Que decidiu construir, mesmo sem cenário perfeito. É claro que existem dificuldades reais. É claro que existem contextos injustos. É claro que nem todo mundo começa do mesmo lugar. Mas Hill nunca construiu a mensagem dele em cima da espera. Ele construiu em cima da capacidade humana de reorganizar a própria direção a partir de dentro. E isso é o que muita gente precisa ouvir. Talvez a sua vida financeira não esteja travada só pela falta de oportunidade. Talvez ela também esteja sendo limitada por uma mente que ainda conversa com o dinheiro a partir do medo. Talvez você ainda esteja tomando decisões pequenas demais para a vida que deseja viver. Talvez você ainda esteja aceitando padrões de escassez como se fossem naturais. Talvez você ainda esteja chamando de prudência aquilo que, no fundo, é só insegurança repetida. Talvez você ainda esteja esperando um sinal externo para começar a agir com mais clareza, mais fé e mais firmeza. E talvez esse seja o seu maior atraso. Porque a prosperidade começa quando a mente para de negociar com a dúvida como se ela fosse dona da casa. Ela começa quando você define o que quer. Quando você se compromete com isso. Quando você passa a alimentar o seu subconsciente com uma nova linguagem. Quando você organiza a ação prática. Quando você para de recuar diante de cada resistência. Quando você sustenta internamente a vida que deseja construir. No começo, isso não parece riqueza. Parece disciplina. Parece desconforto. Parece repetição. Parece treino. Mas é exatamente assim que a prosperidade começa a ganhar corpo. Primeiro, dentro. Depois, fora. Primeiro, como padrão mental. Depois, como resultado visível. Primeiro, como decisão íntima. Depois, como transformação concreta. Napoleão Hill ensinava que o ser humano se torna aquilo que sustenta com força suficiente dentro de si. E isso não vale só para sucesso. Vale também para fracasso. Vale para limitação. Vale para escassez. Se você sustenta medo todos os dias, o medo começa a dirigir suas escolhas. Se sustenta a dúvida começa a governar seu futuro. Se sustenta a carência começa a moldar sua relação com trabalho, dinheiro, valor e oportunidade. Mas se você começa a sustentar prosperidade com clareza, fé, direção e persistência, alguma coisa muda. Você muda. Sua postura muda. Sua leitura da realidade muda. Sua coragem muda. Sua resposta às oportunidades muda. Seu padrão de decisão muda. Seu nível de tolerância ao pouco muda. E é aí que a vida começa a responder diferente. Não por mágica. Não por ilusão. Mas porque você parou de agir como alguém mentalmente treinado para perder. E começou a agir como alguém que decidiu construir riqueza com consciência. Então, antes de terminar este vídeo, eu quero te deixar com uma pergunta muito simples. O que a sua mente tem repetido sobre prosperidade? Pensa nisso com honestidade. A sua mente tem sido lugar de expansão ou de escassez? De convicção ou de medo? De decisão ou de adiamento? De construção ou de sobrevivência? Porque a resposta para isso explica muita coisa. Explica por que certos resultados ainda não se firmaram. Explica por que certas oportunidades não foram sustentadas. Explica por que você talvez esteja se esforçando tanto e ainda colhendo tão pouco. Napoleão Hill não ensinava só como desejar riqueza. Ele ensinava como preparar a mente para ela. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando agora.
Não mais esforço cego. Não mais correria sem direção. Não mais vontade vaga. Mas uma mente realmente treinada para prosperar. Uma mente que sabe o que quer. Que acredita no que quer. Que repete o que quer. Que age em favor do que quer. Que persiste até que o mundo externo comece a refletir aquilo que já foi construído por dentro. Porque, no fim das contas, a prosperidade não começa quando o dinheiro chega. Ela começa quando a sua mente deixa de servir à escassez. Se essa mensagem falou com você, comenta. Eu vou treinar minha mente para prosperar. E se inscreva no canal para mais vídeos sobre Napoleão Hill, prosperidade, riqueza, mentalidade e transformação de vida. Até o próximo vídeo.